seca. Tava com a goela seca. Muito boa noite a todos. Boa noite. Um dia bonito como foi de hoje. Aí vamos botar esse boa noite para fora aí para a gente ficar bem à vontade, né? Sejam todos bem-vindos ao Circo da Luz. Casa bem lotada hoje. Aproveitamos bem essa horinha, esses minutos aqui juntos de oração, para a gente possa ser bem receptível às mensagens divinas e possamos ser merecedores, como sempre somos, dos nossos anseios, das nossas angústias, dos nossos pedidos que fizemos à divindade. E para isso nós temos que estar bem preparados. Então eu pediria assim, que deixasse de lado o celular, o WhatsApp, nessa horinha. Uma horinha só de reflexão, para a gente ficar bem à vontade. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, aos nossos anjos guardiões, aos nossos espíritos protetores, a cúpula espiritual do Circo da Luz, a Mãe Maria de Nazaré, pedindo a presença de todos esses mensageiros para nos trazer paz, harmonia e amparo, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, é o poder e a glória, hoje e sempre. E ainda envolto nessa prece, neste momento de interiorização e reflexão, vamos fazer uso da prerrogativa do nosso pensamento e vamos, neste momento, nos deslocarmos até nosso lar e adentrando
vamos visitando com o nosso pensamento cada repartição da nossa casa. Mentalizamos e pedimos auxílio a todos os que lá conosco convivem, nossos filhos, nossos cônjuges, pais, avós, amigos, parentes, as pessoas que lá convivem conosco nos afazeres diários do lar. Pedimos o amparo, Senhor. Pedimos também, convidando a cada espírito que por lá estiver, um irmão sofredor, que lá ainda estiver nos perturbando, que eles venham até esta casa nesta noite, onde lá embaixo os médios os ampararão e o doutrinarão e orientarão para achar o caminho da salvação. Vamos voltando então neste momento a esta casa e vamos fazer a leitura do Evangelho de hoje, que é do capítulo 15, Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de fora da caridade não há salvação. O item 4 e 5. O maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse o maior e o primeiro mandamento. Aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus 22, 34 a 40. A caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho é a da perdição. Esse primeiro se acha formulado nos seguintes princípios, nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma, de todo e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Sempre é bom se reportar que a época, Jesus veio numa época depois dos milênios do Velho Testamento, da lei mosaica, mostrar que como é que é amar Deus sem
amar ao próximo, né? E a época devia ser, era bem brutalizada, né? Passaram esses anos todos e vamos aqui agora, nesse nosso dia a dia, nessa nossa convivência, né? Por que viemos aqui, né? Buscar auxílio, e às vezes o auxílio está numa coisa tão simples que termina aqui a instrução dos Espíritos, que é fora da caridade de nossa salvação. A gente tem dificuldade de amar até os nossos consanguíneos. O amor que a gente confunde muito, esse amor carnal, esse amor que vem lá na época da puberdade, tá? Não é amor de Cristo, não é amor de Mãe Maria, não é esse amor que está se propagando nos nossos filhos hoje, os jovens, tá? De dizer que eu te amo, te abraço e passo protegendo, sendo permissivo, achando que estou amando meus filhos. Aí, o seio da família é o laboratório para amar o próximo. Agora, quem dirá aquele outro que era nosso consanguíneo? Que às vezes, né, uma semana conversando com os amigos, a gente se relaciona mais com os amigos do que com os irmãos de sangue. Para dizer como é difícil. E para quem estuda a doutrina espírita, sabe muito bem que os consanguíneos são adversários, inimigos de outra encarnação. E vieram aqui para resgatar junto de casa. Então, se nós não temos a capacidade de pedir perdão sobre qualquer ofensa, nós não estamos amando a Deus, porque nós não estamos amando o próximo. Nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil afora, que é o país escolhido por Jesus para ser o celeiro do cristianismo, depois desses anos todos. E o que nós estamos fazendo? Omissão? Leniência? Não participamos de nada, porque nós não conseguimos conviver num condomínio como irmãos, respeitando, amando, vendo o meu amigo, o que tu precisa de mim? Não, eu passo a vida pedindo. Nós somos ratazanas de hóstia, de oração. Mas é simples, gente. Procure fazer um pouco de caridade para ver como vai reverter o teu estado de ânimo e de espírito. A caridade, ela nos transforma, ela nos dá alivia. Fazer qualquer benefício ao outro, seja por mais simples que for, mexe com a gente. E a gente fica preso a olhar a roupa que o outro veste, a ver o entorno do outro, mas não consegue nunca amar. Igual na minha vida e na vida de qualquer um de vocês. Você pode botar na mesa, senta no final de semana e a maioria está falando do alheio, não do bem dele, que o fulano fez isso de errado por equívoco. Não, a gente fala do mal. Isso não é forma de amar. Então nós temos uma função como espírita, tá? É de procurar saber amar. A doutrina espírita, esse evangelho que está aqui, tá? Ele não é para ser lido, ele é para ser praticado. A doutrina espírita, o dia que o evangelho estiver dentro de ti, tu vai se tornar um espírita. Para quem está chegando agora, há poucos dias aqui, tá? Eu estou falando para os que praticam aqui, que convivem aqui na Casa Espírita, que trabalham aqui na Casa Espírita, Círculo da Luz, que são dedicados, saem da sua casa e vêm dedicar, mas não conseguem ainda praticar a pleno o cristianismo. Por quê? Não é culpa nossa. Nós somos assim, a sociedade nos envolve a isso aí. Então nós precisamos descobrir, botar no nosso cotidiano, tá, esse ensinamento de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Agora, primeiro aprenda-se a amar a ti. Se não souber amar a si próprio, não vai encontrar nunca uma maneira
Amar o próximo, aliás. Que assim seja, Senhor. A noite de hoje, foi uma mudança aqui de última hora, né? O Sebastião veio todo lindo aqui, de terno e gravata, que foi meu instrutor aqui, né, Sebastião? Hoje estou aqui, graças a Deus. Mas veio aqui o nosso irmão lá do Allan Kardec, o Caio, né? Caio Martins, que vamos vibrar para que ele consiga transmitir para nós uma boa mensagem, que a gente consiga sair daqui melhor e praticar o bem sempre. Bom trabalho. Acho que não. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus se faça em cada um de nós. Muito bem, o tema que nós escolhemos hoje, então, meu reino não é deste mundo. Na verdade, isso aqui está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Um capítulo um tanto extenso que a gente trouxe, então, alguma coisa desse tema para que desperte em nós a curiosidade para que lemos e estudemos, e como disse o nosso irmão, vivenciemos o que diz esse capítulo, bastante interessante. Moisés esteve entre nós. Já deu problema. Volta ali que deu problema. Muito bem. Moisés esteve entre nós 1.200 anos antes de Cristo. Os judeus tinham em Moisés seu grande líder. Então, Moisés foi um dos espíritos missionários que esteve entre nós, como nós temos hoje o Divaldo, tivemos o Chico, né? Tivemos a irmã Dulce e tantos outros. Moisés foi um desses espíritos missionários que esteve para nos ajudar, para ajudar aquele povo recém-liberto da escravidão do Egito. Uma tarefa muito difícil em conduzir aquele povo. Na lei de Moisés, na lei mosaica, há duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. A lei de Deus é invariável, e a lei de Moisés, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Então, a lei de Deus, meus irmãos, a lei de Deus é invariável, a lei de Deus é a mesma, não vai mudar. O que pode mudar é a nossa interpretação a respeito das leis que Deus transmitiu através de Moisés. Agora, a lei de Moisés, ela é apropriada, ela foi apropriada de acordo com os costumes e o caráter do povo. Aquele povo, como eu disse, recém-liberto da escravidão do Egito. Um povo muito rude, um povo muito indisciplinado. Cometia-se grandes barbaridades entre aquele povo. Então, Moisés trouxe uma lei que pregava um Deus vingativo, que pregava um Deus que nos castigava pelos nossos pecados, pelas coisas erradas que nós fazíamos. Assim tinha que ser, para que ele conseguisse amenizar um pouquinho as barbaridades que aquele povo cometia. Jesus encontrou um povo sofrido e explorado pelos mandantes num ambiente muito hostil.
Sua mensagem de amor, as curas que ele fez, trouxeram novas esperanças àquele povo. Então, meus irmãos, 1.200 anos após Moisés, nós tivemos o grande presente do nosso Pai do céu. Ele nos deu Jesus de presente. Jesus, o Espírito evoluído, ele não precisaria ter vindo à Terra, já que a Terra é um planeta de provas e expiações. E todos nós que aqui temos algo a expiar e somos colocados à prova. Esse é o caminho para nós alcançarmos a nossa evolução. Jesus é um espírito evoluído, ele não precisaria ter vindo à Terra. Mas, como eu disse, ele foi um presente do Pai do céu para nos ensinar, para mostrar o caminho para a nossa evolução espiritual. Ele encontrou um povo sofrido, explorado pelos mandantes, um ambiente muito hostil. Sua mensagem de amor, as curas que ele fez, trouxeram novas esperanças àquele povo. Então Jesus trouxe uma mensagem diferente da mensagem de Moisés. Mesmo tendo se passado 1.200 anos, o povo ainda praticava as leis mosaicas, aquelas leis disciplinares. E Jesus veio falando de amor, falando de perdão, falando de caridade. Então foi um choque para o povo daquela época. Ele veio fazendo curas, curava as pessoas. Então aquilo ali fez com que ele angariasse uma multidão muito grande. O povo começou a voltar-se, procurar Jesus. E diz os evangelistas que em algumas situações ele tinha que embarcar numa canoa, né, afastar-se um pouquinho da margem do lago para que ele pudesse ser visto e ouvido, visto a grande multidão que procurava Jesus. E aquilo ali, meus irmãos, começou a incomodar os mandantes da época, não é? Os governadores, os políticos, porque estava surgindo um novo líder. E assim como hoje, não é? Os nossos governantes não querem perder o poder. Na época já era assim. Então, medo de que surgisse um novo líder, eles preocuparam-se em encontrar algum defeito naquele homem. E o que é que eles fizeram? Conseguiram insuflar o povo contra Jesus, dizendo que Jesus estava contradizendo as leis de Moisés. Onde é que já se viu falar de amor? Onde é que já se viu perdoar alguém que fez alguma coisa contra nós? Então aquele homem está contradizendo tudo que nós aprendemos, tudo que os nossos antepassados nos ensinaram. E por incrível que pareça, conseguiram fazer com que o povo voltasse contra Jesus. E aquele mesmo povo que seguia Jesus, não é? Que buscava consolo, dentro de muito pouco tempo eles voltaram-se contra Jesus. E aí Jesus foi levado até Pilatos. Jesus, tendo sido levado à presença de Pilatos, este lhe perguntou: és rei dos judeus? Respondeu Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Jesus não falou que não era rei. Ele falou que o reinado dele não é deste mundo. Se Jesus disse que seu reino não é deste mundo, onde fica o seu reino? Onde é que fica o reinado de Jesus? O reino de Jesus tem de ser fundado no coração dos homens. Isso aí eu tirei desse livrinho aqui, Boa Nova,
de Chico Xavier. O reino de Jesus tem de ser fundado no coração dos homens. Então, o reino de Jesus, meus irmãos, ele tem que ser fundado no nosso coração. Nós temos que colocar Jesus no nosso coração. E aí nós estaremos colocando o reinado dele dentro de nós. Quando o nosso irmão abriu os nossos trabalhos hoje, ele fez a oração do Pai Nosso. A oração que o próprio Jesus nos ensinou. E ele começou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Interessante que a gente faz esta oração diariamente, não é? E às vezes nós nem meditemos um pouquinho daquilo que nós estamos dizendo. Nós já tínhamos parado para pensar que nós tínhamos pedido para vir o reino que Jesus pregou. E por que será que Jesus nos ensinou a pedir que viesse a nós o reino do Pai? Por que será que é importante que o reino do Pai, que o reino de Jesus esteja dentro de nós? Quando nós conseguimos colocar Jesus dentro de nós, meus irmãos, nós estaremos mais fortalecidos. Ah, Caio, então quer dizer que se eu tiver Jesus dentro de mim, eu não vou ter mais problemas? Problemas nós temos. Problemas nós vamos ter ainda. Os problemas fazem parte da nossa evolução espiritual. Lá no plano espiritual, quando nós fomos convidados a planejar, foi estava determinado nessa encarnação. E, meus irmãos, os problemas que nós estamos passando, não só para passar por esses momentos difíceis. Aquela situação que eu estou tendo dificuldade de ultrapassar, de resolver, aquele filho difícil, aquela esposa, aquele marido difícil. Muitas das vezes, meus irmãos, nós pedimos. Certamente, nós não lembramos. Mas lá no passado, em outras encarnações, nós poderemos ter feito aquela pessoa sofrer. E agora nós pedimos para vir numa situação inversa, porque nós precisamos tirar aquela falha do nosso coração, para que nós possamos alcançar a nossa evolução. Então, as situações difíceis, meus irmãos, nós temos que enfrentar, e nós temos que aprender a administrar essas situações. E nada melhor de que se nós estivermos com Jesus, nós estaremos. Eles vão indo, mas nós vamos estar acima daqueles problemas, porque estaremos fortalecidos. Aquela doença, não é? Aquele remédio que nós estamos tomando, nós fomos ao médico e o médico receitou aquele remédio. Se nós estivermos com Jesus no coração, nós vamos potencializar as energias que estão dentro de nós, vão potencializar o efeito que o médico ministrou para nós. E talvez o efeito vai ser mais rápido. Por isso que às vezes duas pessoas com o mesmo problema, com a mesma doença, vão no mesmo médico,
toma o mesmo remédio, um consegue a cura ou a melhora e o outro não. Não é? Talvez é porque um deles estava com Jesus no coração e o outro não. Um estava fortalecido interiormente e o outro não. Então, a importância de nós termos o reino de Deus dentro de nós. Agora, no ano de 2018, 2018 anos após a vinda de Jesus, a doutrina espírita traz novos esclarecimentos às mensagens que ele nos deixou. Assim como Jesus não censurou as leis de Moisés, também a doutrina espírita trouxe novos entendimentos ao que ele nos ensinou. Meus irmãos, Jesus foi condenado porque, entre aspas, contradisse as leis de Moisés. Pelo menos é o que foi dito por aquele povo. Quando, na verdade, ele não contradisse. Ele trouxe novos esclarecimentos. Porque se Moisés precisou pregar aquela lei de um Deus vingativo para que conseguisse amenizar um pouquinho aquele povo rude, Jesus agora... E aí ele teve condições de falar de amor, de falar de perdão, de falar de caridade. Então ele não contradisse, ele trouxe novo esclarecimento. E agora... Deus, nosso Pai, permitiu que fosse trazido pelos Espíritos um novo... Então, nós tivemos a doutrina dos Espíritos, que também alguns irmãos nossos, né, que procuram encontrar algum argumento para denegrir, para contradizer o que a doutrina espírita prega, diz que a doutrina espírita está contradizendo ao que Jesus ensinou, está contradizendo aos ensinamentos bíblicos. Quando, na verdade, a doutrina espírita, ela não contradiz. Ela trouxe novo esclarecimento ao que Jesus ensinou. Ela tirou o véu. Ensinou. Um dos grandes ensinamentos que a doutrina espírita trouxe, que nos consola muito, ela veio nos dizer que a morte não existe. Não é? E nós que não gostamos de falar em morte, morte é uma coisa estúpida, né? Estúpida, morte, puxa vida. De repente, simplesmente é retirado do nosso convívio aquela pessoa que eu amo tanto, que coisa mais do estúpida. Ele morreu, eu amava tanto aquele meu pai, aquela minha mãe, o meu esposo. Aquela criança nasceu ontem e morreu, que coisa estúpida. A doutrina espírita vem nos dizer, não, ele não morreu, ele não morreu. Ele apenas passou para o outro lado da vida. Por algum motivo, aquele filho que foi cedo, precisava que fosse assim. Hoje nós não entendemos, mas amanhã, quando nós... ele precisou ir cedo. Agora, meus irmãos, o esclarecimento de que a morte não existe já traz um grande consolo para nós. Porque eu tenho a convicção de que amanhã nós vamos estar juntos de novo. Ele não morreu. Ele apenas viajou antes de mim. Porque amanhã nós também vamos. Todos nós vamos. Agora ninguém... Tudo que é matéria é perecível. Tudo que é matéria um dia acaba. Agora, nós, imortais, nós não morremos. Nós estamos aqui para cumprir uma determinada missão, vamos dizer assim. Foi programado na Terra
onde nós temos de redimir algum espiritualmente. Então esse é o nosso objetivo, o crescimento espiritual. E tudo que nós aprendemos aqui, meus irmãos, nós graças a Deus, um pouquinho melhor no passado. E se Deus quiser, voltaremos. Depende de nós. Porque Deus, nosso Pai, nos deu a inteligência. Nós somos o único animal inteligente. Nós temos a capacidade de raciocínio. Nós temos condições de saber. E ainda Jesus em algumas situações, o que eu vou fazer? Paremos um pouquinho, elevemos o pensamento a Jesus. Jesus, o que tu faria no meu lugar? Sempre que nós tivermos alguma dúvida, se nós pararmos para pensar, o que Jesus faria se estivesse passando por aquele momento que nós estamos, e vamos procurar fazer o que ele faria, meus irmãos. Nós sempre vamos fazer coisas boas. Nós sempre vamos fazer coisas corretas. Três dias depois de sua morte, Jesus apareceu aos seus apóstolos, provando assim que a morte não existe. Ele está vivo. Só que vive noutra dimensão. Alguns chamam de céu, outros de plano espiritual. Então o próprio Jesus nos ensinou, gente, discípulos, a morte não existe, aqui estou eu. Imaginemos o susto que os 12 apóstolos levaram. Imaginemos, eles que enterraram Jesus, sepultaram Jesus, viram todo o sofrimento de Jesus, viram ele morrer. De repente ele aparece no meio dos apóstolos. Imaginemos o susto que eles devem ter levado. Ele disse, sou eu não morri, eu estou aqui. E ele está dizendo, a morte não existe. Eu fui a prova disso. Vocês também não vão morrer. Vocês também vão deixar o corpo físico e vão... junto de Jesus, podemos ir. Depende de nós. Depende de nós fazermos o que Jesus ensinou. E um dos grandes a caridade. Nosso irmão falou ainda um pouquinho ali. A prática da caridade. Ah, Caio, mas eu sou muito pobre. Eu não tenho dinheiro para distribuir com os irmãos que têm menos do que eu. Meus irmãos, se nós pudermos repartir o nosso dinheiro, o nosso alimento, a nossa roupa, para repartir com os nossos irmãos, ótimos. Agora, se não tivermos, Jesus não quer que nós fiquemos sem camisa para dar a camisa para o meu irmão. Jesus não quer que eu deixe a minha família em dificuldade, tirar o alimento que seria do meu filho para dar para o meu irmão. Ele não quer isso. Mas ele quer que faça caridade. Mas como fazer caridade sem dar alimento, sem dar dinheiro? Dê um abraço, amigo. Dê um abraço. Dê um sorriso. Dê um bom dia bem espontâneo. Se encontrar alguém na rua meio triste, bom dia, meu irmão. Ele vai levar um susto. Ou alguém percebeu que eu estou aqui. Vamos dar um abraço. Vamos, quem sabe, tirar um fim de tarde, um fim de domingo e fazer uma visita no hospital, lá no horário de visita que nós podemos entrar no hospital. Vamos dar uma voltinha, de repente eu vou ver aquela pessoa lá no cantinho sozinha. Talvez uma pessoa que mora no interior, a família pobre trouxe, deixou ali, não pôde visitá-lo. Quem sabe eu vou lá, fazer uma visitinha para ele. É uma caridade muito grande, meus irmãos.
eu estive agora há poucos dias no Hemosc, a gente tem costume de doar sangue, e aí teve um senhor bem simples, bem humilde. Ele estava do meu lado, doando sangue, e ele começou a conversar com a moça que atendia. Ela perguntou, vem cá, por que o senhor está doando sangue? Diz ele, minha filha, tu nem sabe. O meu filho... Por isso que eu dou sangue. Ele disse, quem doa sangue, doa vida. Uma pessoa bem simples, meus irmãos, bem humilde. Quem doa sangue, doa vida. Porque em muitos irmãos nossos, talvez venhamos a passar, se não tiver... É uma grande caridade, meus irmãos. O que custa? O que custa? Dentro de alguns dias, o nosso organismo repõe o sangue. Não tem problema nenhum. Até ganhamos um lanche gostoso lá. Agora, falando em doar sangue, eu lembrei de uma reportagem. A gente veja que nem tudo está perdido, né, meus irmãos? A gente veja tanta coisa ruim, né? Mas nem tudo está perdido. Uma reportagem com o jogador Cristiano Ronaldo. Quem acompanha um pouquinho o futebol conhece, né? Um dos maiores craques da atualidade. E um repórter questionou ele por que ele não tinha tatuagem. Porque é normal, geralmente, jogador de futebol, né? Tatuado e tudo mais. Aí perguntaram, vem cá, você é contra a tatuagem? Diz ele, não, eu não sou contra. E por que você não tem? Se ele, olha, eu respeito muito quem tem, mas eu não quero, não faz muito o meu costume. E até porque, ele falou, até porque se eu tatuar o meu corpo, eu vou ficar algum tempo sem poder... Bonita, meus irmãos. Um dos motivos dele não tatuar não quer dizer que quem tatua não pode doar. Pode, mas tem que ficar num período, um ano, 2 anos, eu não sei o certo, mas tem que ficar um tempo sem doar sangue por ter tatuado o corpo. Então, ele não poderia doar sangue durante um tempo. Olha que coisa bonita, meus irmãos. Ele estava preocupado. Para granjear um bom lugar, são necessários a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos os ensinamentos que Jesus deixou. Então, Caio, é muito bom, eu quero ter Jesus no meu coração, eu quero estar fortalecido. Qual é a receita? É fazer o que Jesus ensinou. Fazer o bem, fazer a caridade, preocupar-se com os nossos irmãos. Jesus ensinou encarnações passadas. Isso explica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Isso justifica as anomalias da vida terrena. Por que tem tantas diferenças aqui na Terra? Esse mostra de acordo. Nós todos cristãos confiamos no Deus nosso Pai. E confiamos que nós temos um Deus justo e perfeito. Justo e perfeito. Deus é toda justiça e toda perfeição. Mas Caio, como justo, Caio? Como justo? Ontem eu vi nascer uma criança com problemas sérios, cega, deformidades físicas. Onde é que está a justiça de Deus, Caio? Permitiu que aquele anjinho viesse daquele jeito? Aí a doutrina espírita vem nos esclarecer, meus irmãos. Dentro daquele corpinho, dentro daquele anjinho, vem morar um espírito. E que lá no passado, ele pode ter cometido coisas muito feias. Coisas muito feias. Então, meus irmãos, ele está
Então, Deus, Ele não é injusto, bem pelo contrário. Deus nos ama tanto que Ele não... Então, meus irmãos, e também então, se hoje a nossa situação não é muito boa, lá no futuro nós voltaremos à Terra. E voltaremos numa situação melhor ou pior. Depende de nós. Deus, como eu disse, nos deu a matéria, a minha matéria, o meu corpo físico, é resultado da minha alimentação. É resultado de alimentar-se correto, eu me preocupo em fazer exercícios físicos. Eu vou engano, precisamos ver. Então, meus irmãos, se nós cuidarmos bem desse corpinho, lá no futuro nós reencarnaremos com o corpo. O nosso espírito vai o corpo espiritual. O corpo espiritual é o do corpo físico. Se eu prejudicar o meu corpo físico, eu estou prejudicando o corpo espiritual. E numa encarnação futura, o meu corpo físico vai ser moldado de acordo com o corpo espiritual. Então, meus irmãos, aquelas coisas erradas que eu sei que é errado, mas faz tão bom, Caio. Puxa vida, aquele cigarrinho, eu sei que faz mal, mas é tão bom, Caio. Tudo bem. Eu sou responsável pelos meus atos. Eu sei que faz mal. Eu sei que faz mal. Eu estou prejudicando espiritual. E aí, numa encarnação futura, eu vou vir com um problema no pulmão. Interessante, aquela criança nasceu com um problema sério no pulmão. Como é que pode um anjinho? Dentro daquele corpo de anjinho mora um espírito que fez coisas erradas no passado e agora tem o resultado. É castigo de Deus? Não é, meus irmãos. Não é castigo de Deus. É o resultado, é a... Então, Deus, nosso Pai, é justo e perfeito. Nós é que temos que colocar em prática uma das grandes riquezas que Ele nos deu, que é a inteligência. Talvez a maior... Ah, não, Caio, a maior riqueza é o dinheiro. Mas com a inteligência pode... Porque de nada... adianta muito pouco, não é? Muito pouco. E com a inteligência, eu... essa grande riqueza que Deus nos deu, que foi a inteligência. Coloquemos para as coisas boas. Nosso horário já está meio adiantado. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estado no país ingrato. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Então, para quem duvida da vida futura, para quem acha que a vida é apenas esta aqui, ele dirige todos os pensamentos para a vida terrestre. Ele preocupa simplesmente em viver o presente. Quer viver o presente, eu quero aproveitar a vida. Não é? Aproveitar a vida denegrindo o seu corpo físico, prejudicando as pessoas, sendo egoísta, ganancioso. Aí quando ele volta para o plano espiritual, que vê que a vida não acabou, ele entra em desespero. Não é?
Então, para quem se coloca com pensamento na vida espiritual, a vida corpórea se torna simples passagem. Então, aquele nosso irmão que está passando por um momento muito difícil, mas ele tem certeza da vida espiritual. Aquele irmão tem certeza que amanhã ele voltará para o plano espiritual. E que quando ele voltar para o plano espiritual, ele fica aqui na terra. Então, para ele, a dor se torna menos... aquele problema, aquela doença, ela dói menos. Pelo menos ele tem esperança numa vida futura. Então, por isso, meus irmãos, é muito importante que nós cultivemos a vida espiritual. A doutrina espírita traz uma série de livros, uma biblioteca muito farta, que nos esclarece, que nos traz a convicção da vida espiritual. E aí nós vamos ter paciência com as dificuldades que estamos passando agora. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra não terá ele sua realeza. Onde é que está o... Mas Jesus também não pode ser rei aqui na terra? Afinal de contas, na terra nós temos o rei do futebol, não é? Temos o rei da música, do rei da música sertaneja, da jovem guarda, e tantos outros reis nós temos, não é? Jesus também não pode ser rei? A realeza de Jesus é diferente. A realeza de Jesus é moral. E em sendo a realeza moral, ela pode estar aqui na terra também. Também aqui na terra. A partir do momento que nós conseguimos assimilar os ensinamentos de Jesus e colocar ele dentro de nós, então Jesus também pode ser rei aqui na terra, depende do que passa-se no nosso coração. Essa era a mensagem, meu irmão. Quando Jesus disse que meu reino não é deste mundo, ele quis nos ensinar muitas coisas. Ele quis dizer que nós podemos vivenciar o reino dele. Que ele pode ser o nosso rei, aonde temos o que ele ensinou no nosso coração. Isso aí vai nos fortalecer muito e vai nos ajudar muito a resolvermos os nossos problemas. Que Jesus nos ampare e que nós tenhamos a humildade de colocar os ensinamentos deles no nosso coração, que certamente a nossa vida vai ficar bem melhor. Que assim seja. Obrigado ao Caio por essa instrução, essa orientação que ela conjugou com o Evangelho de hoje, né? Os mandamentos de Jesus. Vamos neste momento iniciarmos o encerramento do trabalho da noite de hoje. Já envolto todas as instruções e as mensagens recebidas. Vamos pedir ao Senhor Jesus, a equipe de Bezerra de Menezes e sua legião de benfeitores, que ali sobre as águas postas na mesa, seja colocado o fluido necessário para servir a cada um de acordo com a sua necessidade e o seu merecimento. Pedimos, Senhor Jesus, pelos nomes colocados nas urnas, sejam eles nossos irmãos encarnados ou desencarnados. Pedimos, Senhor, por esta casa, por nós, por nossos familiares,
por aqueles que estão nos hospitais, doentes, enfermos, às vezes com pouca esperança. Seus familiares. Pedimos pelos idosos que estão nos asilos, aqueles que estão nos presídios, aos órfãos, às crianças abandonadas. Pedimos, Senhor, pela humanidade, por esse Brasil. E neste momento, vamos preparar para receber o passe, que é a transfusão de energia, de fluidos, ficarmos bem receptivos para podermos absorver bem essa energia que a espiritualidade neste momento vem colocar sobre cada um de nós. E assim, agradecidos que estamos, rogamos a Jesus, nosso Mestre Maior, a Mãe Maria de Nazaré, que nos ampare, que nos oriente, que possamos ir para casa levando a mensagem de São Francisco de Assis, quando ele pediu a Jesus que possamos ser o instrumento da paz de Cristo, levando caridade, levando paz, harmonia, fraternidade em nossos lares, em nossos convívios sociais, em nossos locais de trabalho. O perdão e a caridade que seja a nossa máxima, meus irmãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos têm ofendido, e não nos deixes cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males, pois Teu é o reino, é o poder e a glória, hoje e sempre. E assim, agradecido que estamos, nós damos por encerrados os trabalhos da noite de hoje. Obrigado, Senhor. Ficam todos em paz.